Essa é a última parte do nosso trabalho de história sobre as narrativas de golpe durante a história do Brasil, onde contaremos alguns golpes que ocorreram durante a história do nosso país. Dando continuidade, vamos agora para o curioso caso de Floriano Peixoto. Com a renúncia de Teodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, Floriano Peixoto, que era o vice-presidente da época, simplesmente assume o poder, sem acontecer nenhuma discussão ou eleição. Segundo o que estava vigente na Constituição, se o presidente fosse afastado do seu poder antes de cumprir metade do seu mandato, era necessário que uma nova eleição fosse feita. Porém, Floriano Peixoto alegava que a Constituição abria uma exceção. A exigência só seria aplicada para presidentes eleitos. As pessoas que percebiam o que ele estava fazendo e tentavam denunciá-lo sofriam ameaças dele. Tal ação condizia com seu apelido, o Marechal de Ferro, que ganhou devido à atitude agressiva que ele tinha contra as rebeliões que surgiram durante o início da República no Brasil. Estado Novo. Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, faz parte de um período da história nacional chamado de Era Vargas, em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos consecutivos, de 1930 a 1945. O Estado Novo compreende o tempo decorrido entre 1937 a 1945 e iniciou-se exatamente em 10 de novembro de 1937, por meio de um golpe de Estado realizado por Getúlio Vargas, que anunciou em rede nacional de rádio o Manifesto à Nação, dizendo que o regime tinha por objetivo reajustar os organismos políticos às necessidades econômicas do país. Este período foi caracterizado por alguns pilares que o consolidaram, como a censura à imprensa e a administração e aprovação direta do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, em que todas as propagandas primeiro passavam por um controle que o governo possuía sobre a imprensa, garantindo que não houvesse nada opondo poder às ações governamentais. Além da censura, o Estado Novo foi demarcado por propagar e aplicar uma forte repressão ao comunismo, suportada pela Lei de Segurança Nacional, que impedia movimentos revolucionários em território nacional. Por fim, uma outra característica marcante no Estado Novo foi a grande centralização estatal e do poder exercido pela política econômica, e também possibilitou a captação de recursos para a manutenção do país, garantindo uma forte industrialização no Brasil. A deposição de Getúlio Vargas. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas renunciou formalmente ao cargo de presidente, pondo um fim à Era Vargas. Ele foi deposto por um movimento militar formado por generais que compunham o seu próprio ministério. Vargas estava na presidência desde 1930, quando uma junta militar o conduziu ao poder, após derrubar Washington Luiz. E por fim, a Era Vargas termina com sua deposição em 1945, onde os generais do seu próprio ministério assumem o governo. Golpe de Estado no Brasil em 1964. O mandato do presidente João Goulart foi marcado pela instabilidade política e social. Essa instabilidade pode ainda ser representada por dois eventos que ocorreram às vésperas do golpe militar, de 31 de março de 1964. Em 13 de março, cerca de 200 mil pessoas participaram de um comício em apoio na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Em resposta, se organizou em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O objetivo era expressar o desacordo desses setores sociais com as políticas socioeconômicas de Jango, consideradas por eles como exemplo do processo de comunização do Brasil. Apesar de estar à frente dos diversos governos, membros das Forças Armadas, a fonte de apoio do regime veio de setores empresariais, brasileiros e internacionais. A formação da Operação Bandeira em 1969 por empresários ligados à Fiesp e grandes banqueiros tinha por objetivo auxiliar na repressão aos grupos de oposição criados para lutar contra a ditadura. Porém, o apoio empresarial
as forças contrárias ao governo de João Goulart ocorreu desde o início do seu mandato. As tentativas de controlar a remessa de lucros ao exterior contrariavam o posicionamento de empresas transnacionais instaladas no Brasil. As ações conspirativas intensificaram-se em 1964, resultando na articulação de diversos setores militares para a derrubada de Jango. Já em 31 de março de 1964, o general Olímpio de Mourão Filho sublevou a guarnição de Juiz de Fora e Minas Gerais, dirigindo-se ao Rio de Janeiro para se encontrar com outros corpos militares e derrubar o governo de João Goulart. O presidente não recebeu o apoio esperado, sendo obrigado a fugir do Rio de Janeiro para Brasília e depois para o Rio Grande do Sul. Neste último estado, foi esboçada uma resistência armada sob o comando de Leonel Brizola, que não foi levada adiante. Em 48 horas, todas as unidades militares aderiram ao movimento golpista. Alguns governadores, como o de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, declararam apoio ao novo governo instalado pelos militares. A repressão contra as ligas camponesas, os sindicatos e o movimento estudantil foi intensa desde o primeiro momento do governo. Em 23 de abril de 1964, foi decretado o Ato Institucional número 1, que instituía a eleição indireta para o presidente da República, no prazo de 2 dias. O eleito pelo Congresso Nacional foi Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Além disso, maiores poderes foram dados aos presidentes, enfraquecendo as atribuições do parlamento, e os 10 comandantes-chefes das Forças Armadas poderiam suspender direitos políticos por 10 anos.